Eu gostaria de falar com vocês nesta noite a respeito de um assunto que, para você entender, é necessário você desarmar a sua mente e abrir o seu coração. Por isso nós vamos orar. Diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, desarma a minha mente e abra o meu coração. Nós vamos falar de algo espiritual e algo que pode mudar a tua vida de forma radical. Porque, não sei se você sabe, mas você está aqui embaixo, na terra, um lugar onde você pode sofrer algum tipo de interferência. Diga comigo: interferência. E eu quero falar a respeito disso, de espírito de interferência, que muitas vezes age na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, que se levanta contra os teus projetos, objetivos, sonhos, fé. E é muito importante que neste momento você dependa do Espírito Santo para poder receber esta palavra que vamos te entregar nesta noite, em nome de Jesus. Nós somos bombardeados em nossa mente. Quando falamos de mente, nós falamos de central de comando, da sede das nossas emoções, desejos e vontades. E o inimigo, muitas vezes, ele age na esfera da tua alma. E tem coisa que você pensa que é de você mesmo, quando na verdade aquele espírito de interferência está agindo de alguma forma para roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Ele ataca a tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva. Ele ataca a tua vida financeira, econômica, material. Ele ataca a tua vida profissional, sua carreira, seu trabalho. Ele ataca a sua vida social. Ele ataca a tua vida cristã, ministerial, de fé. Então nesta noite nós precisamos compreender um pouco mais sobre o que é este espírito de interferência. Porque nós estamos aqui embaixo numa batalha espiritual. E nós apregoamos a paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar, por conta da sua graça e favor. Mas nós sabemos que não é fácil. Tem algumas igrejas que dizem: não existe mais batalha espiritual. O diabo não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. Os demônios estão derrotados. Seria tudo muito fácil se tivéssemos esta compreensão como verdadeira. Mas cada um aqui sabe do que enfrenta, da guerra, da batalha, do combate, da luta. E eu quero te falar uma coisa: não tema, porque o Senhor Jesus é o general, e estamos como igreja debaixo do seu comando, e Ele nos dá autoridade para vencermos toda e qualquer situação, no seu nome, pelo seu sangue. Somos mais que vitoriosos, como igreja, como povo de Deus, como seus filhos. Aleluia! Como identificar o espírito de interferência? Preste atenção. Num primeiro momento, a pessoa começa a pensar em alguma coisa, e ela precisa avaliar. Isso me prejudica financeiramente? Rouba minha paz? Me traz tristeza, revolta, me machuca, me adoece, me afasta das pessoas que eu amo, me tira da igreja, destrói o propósito de Deus na minha vida, me joga no inferno. Você já parou para pensar na gestão das tuas emoções? O que acontece? Tudo aquilo que gera de certa forma algo
que mexe com o nosso emocional e com os sentimentos, nós somos muito descuidados. Preste atenção no que eu vou te falar. Você precisa administrar as suas emoções e sentimentos. Por que hoje temos tanta gente em crise existencial e crise de identidade dentro de uma igreja? Porque ela não aprendeu a gerir as suas emoções, não aprendeu a gerir os seus sentimentos. Nós precisamos ser administradores das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A sua vida não pode ser colocada na mão de qualquer um. Você precisa ter o controle. E quando você vai ter este controle? Quando você depende do Espírito Santo de Deus e subjuga a tua vida à palavra. Quando você compreende que o espiritual vence o espiritual, porque esse espírito de interferência é um demônio de autoridade que age na vida de muitas pessoas e elas não percebem. Quando nós nos enchemos de Deus, nós nos capacitamos para lutar e vencer. Tem muita gente que desanima porque só luta e não vence. Nós administramos o nosso dinheiro. Nós fazemos a compra do supermercado e nós sabemos quanto aumentou, quanto foi de... Quando sobe o preço, como é que chama? Inflação, quanto foi de inflação. Nós dizemos assim, eu comprei mês passado tanto, mas agora não consegui fazer a mesma compra. Você faz a compra do supermercado, você regula o uso da água. Olha, mulher tem essa mania, liga o chuveiro, não entra debaixo. Aí quando o fio superaquece e pega fogo, ela sai correndo do banheiro, clamando pelo nome de Jesus, socorro! Por quê? Ela abriu um pouquinho, superaqueceu, e o chuveiro com certeza vai queimar. Está perdendo água, está perdendo energia. Banhos muito longos. Olha, sai do banheiro. Você já está aí há 40 minutos. Imagina um banho de 40 minutos. Ah, pastor, minha mulher toma banho de 1 hora. Imagina só. Então você administra o seu dinheiro, o gasto no supermercado, o uso da água, o uso da eletricidade, o uso do combustível do carro, o uso do nosso tempo, o uso do tempo para estudar, para desenvolver uma carreira, até mesmo para o lazer. Vocês perceberam que nós praticamente administramos tudo, ou quase administramos? Quem consegue administrar direitinho, sem estresse, mas pastor, não dá para administrar essas coisas sem estresse, a gente estressa. Presta atenção, dependa do Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia. Nós temos que ser ponderados, e a Bíblia fala a respeito de equilíbrio, controle e domínio próprio. Quando é você querendo fazer, você se estressa, mas quando é você entregando para Deus e o Espírito Santo te capacitando, vai dar certo. Então não é por brigar, não é por se desentender e não é por cobrar, por humilhar. Mas nós precisamos aprender a administrar também as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, bem-sucedido, a pessoa bem-sucedida é aquela que aprendeu a administrar todas estas coisas. Não é do jeito que a gente faz. Por exemplo, pastor, eu quero ter mais dinheiro. Quer ter mais dinheiro? Não adianta orar, jejuar, pedir para Deus só. Você precisa aprender a ser um bom administrador. Você precisa gastar menos do que ganha. Você precisa aprender a ter um fundo de reserva.
Você não pode ser movido pelo impulso e ser um consumista. Gastar, gastar e gastar. Vocês entenderam a parábola dos talentos da Bíblia? Um recebeu 10, outros 5 e um recebeu apenas 1 talento. Aquele que recebeu 10 multiplicou, aquele que recebeu 5 multiplicou, mas aquele que recebeu 1 ele enterrou e disse para o seu senhor: eu fiquei com medo de você porque eu te conheço bem. Eu sabia que você ia me cobrar, ia pedir conta do talento que você me deu. Então eu enterrei, está aqui, estou te devolvendo. Aí ele disse: servo inútil, servo infiel. Aquele que recebeu 5 fez 10, aquele que recebeu 10 fez 20, aquele que recebeu 5 fez 10, e você não fez nada. Nós muitas vezes somos tímidos demais para fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, não era para Abraão sacrificar o filho. Deus queria saber o que estava no coração dele. E quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, um anjo bradou e disse: basta, não é necessário, não mate o menino. Porque agora que Abraão ofereceu seu filho, como ele estava em aliança com Deus e Deus em aliança com ele, Deus também não poderia deixar de oferecer o seu filho. Jesus, profeticamente, viria. Olha só como ele representa o filho da promessa. Isaac carregou nos seus ombros 3 dias e 3 noites a sentença de morte. Jesus carregou sobre os seus ombros 3 dias e 3 noites a sentença de morte. Isaac, ele carregou sobre os seus ombros o madeiro, a lenha para o sacrifício. Jesus carregou sobre os seus ombros a cruz. Isaac seria a oferta sacrificada, mas para esta oferta teve substituto. Mas para Jesus, como oferta agradável a Deus pelo perdão dos nossos pecados, não teve substituto. Jesus morreu por nós. Então nós precisamos compreender alguns princípios que vão, de certa forma, nos abençoar. Você precisa aprender a administrar a sua vida, as pequenas coisas. Tem gente que diz: eu vou acordar amanhã às 5 horas, vou orar até 5:30, vou tomar meu banho, vou tomar meu café e vou para o trabalho. Ele sabe o horário que precisa acordar, o horário que precisa sair de casa, quanto tempo leva para chegar no trabalho. Ele já tem um planejamento para a semana. Então nós precisamos administrar a nossa vida. Imagina: ai, acordei atrasado, que roupa que eu vou colocar? Qualquer uma, aqui eu usei ontem. Tomar banho, não dá tempo, eu vou fedido mesmo. Não, café não dá para fazer outro, vai esse daqui com formiga. E aleluia. E eu cresci ouvindo que formiga era bom para os olhos. E me diziam: porque já viu alguma formiga com óculos? Eu falei: não. Então formiga é bom para os óculos. E chega atrasado no emprego, não tem vida com Deus, não tem tempo para ler Bíblia. Hora do almoço, eu vou dedicar meia hora do meu almoço a Jesus. Eu vou estar orando, eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar vendo aqui uma pregação. Não, só fica vendo potroca no celular. Não tem hora para dormir, dorme mal, o sono não é reparador. A pessoa, ela vai envelhecendo, o seu cérebro vai perdendo as conexões neurais. Ela vai ficando lenta, ela vai ficando esquecida, porque o sono tem um papel muito importante na nossa vida. Fica no celular até de madrugada. Então a vida é toda bagunçada, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não faz um exercício, uma ginástica, uma academia, não faz um lazer, não passeia. Então imagina só, uma pessoa assim vai chegar em algum lugar, gente.
Teve um irmão muito querido. Ele falou: pastor, eu acho que eu estou barrigudo. Eu falei: você acha? Ele falou: queria que o senhor fizesse uma oração para eu perder a barriga. Eu falei: meu irmão, é o seguinte, ó, Deus falou comigo esses dias, Ele não vai fazer para mim o que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por você o que é que você tem que fazer, meu filho. Você que vai ter que pagar o preço. Comer é muito bom, mas a gente tem que pagar a conta. Engorda. E fica lá, o que a gente vai fazer com aquela unção acumulada? Então nós precisamos nos cuidar. E a gente quer transferir tudo para Deus, não é? Ligaram: pastor, olha aí pelo Corinthians. O último jogo, o Corinthians ganhou ou perdeu? Perdeu? De quanto? É aquele jogo de empatou. Você viu que manifesta, né? A gente puxa, o espírito já vem. Mas os corintianos vão se converter em nome de Jesus. Muito bem. Nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções, administrar as nossas emoções. Porque você sofre, você não está fazendo gestão das suas emoções. Eu sento com pessoas no gabinete e a pessoa está lá atormentada. Eu digo: me diga uma coisa, essa fofoca que fizeram é verdade ou é mentira? Ah, é mentira. Então por que você está perdendo tempo com esse tipo de comentário? Não vale a pena. E outra coisa, o justo não se justifica, deixa Deus tratar. Amém? Presta atenção, o teu nível é esse, não é esse. Por que você vai descer no nível mais baixo, mais ralé? Que vergonha. Então nós precisamos ter postura. Olha só, eu gosto muito de sentar com o meu povo para conversar sobre sonhos, alvos, metas, objetivos, propósitos. Mas tem gente que gosta de conversar sobre problema, dificuldade, luta e tantas coisas. Mas peraí, pastor, como é que fica? Porque a gente tem problemas. Ah, bom, tem uma diferença. Tem gente que tem problema, mas tem gente que é problema. É desse que eu estou falando. Fuja dos tais. Porque ele não quer mudar, ele quer fazer você perder o seu tempo. Você é do tipo que tem problema, ou do tipo que é problema. E você pode olhar, a pessoa sempre cai no mesmo buraco. E a gente precisa ter criatividade até para cair num buraco diferente. Eu lembro do irmão, ele estava saindo de casa, eu disse: olha, essa Besp está fazendo um trabalho ali, cuidado que tem um buraco. Ele falou: tá bom. Eu acabei de falar, ele caiu dentro do buraco. Nós às vezes somos assim, por quê? Ó, a nossa vida não pode ser essa passividade. A gente não pensa, a gente anda de forma mecânica, sem vida, no automático. Então você tem que gerir as tuas emoções. Isso vai demandar um tempo, mas se você se treinar, você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Por que você sofre? Porque você permite que coisas e pessoas governem a sua vida. Você não guarda o seu coração, você não conserva o seu coração. Amados, eu durmo todo dia em paz, o sono dos justos. Mas espera aí, pastor, só tem que pagar 30 mil reais do dia 10 até o dia 15. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. E eu durmo de verdade. Eu me lembro de Sara. Ela acorda de madrugada e ela vê que o Salim está andando de um lado para o outro no quarto, nervoso. E ele estava sem sono. E ela pergunta para o marido: Salim, por que você não está dormindo?
Ele disse, porque amanhã eu tenho que pagar 100 mil reais para o Nassif, ou Mohamed, bota o nome que você quiser. Tem um irmão que falou assim, pastor, cada dia que o senhor conta, o senhor muda os nomes. Eu falei, mas é para ser mais criativo. Você já aprendeu um monte de nome árabe, turco aí. Aí, que seja o Mohamed, mas bonito, né? Lá é muito famoso o Mohamed. Aí a mulher pegou e falou, você não dorme, Salim, porque você está devendo 100 mil para o Mohamed. Ela pegou o telefone 3 horas da manhã e ligou para o Mohamed. Alô, Mohamed, estou ligando para te dizer que Salim não tem dinheiro para te pagar amanhã. E desligou. Aí ele falou, pode dormir, porque agora quem não vai dormir é Mohamed. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar em Deus. Deus faz. Deixa Deus te usar. Não ignore o mundo espiritual. Uma pessoa pode mudar de uma hora para outra. Seus pensamentos ficam bagunçados e ela perde a clareza de decisão. Olha o espírito de interferência aí. Não estou falando apenas de questões do psique humano. Estou falando da interferência espiritual que rouba, que mata e destrói. Rouba o que você tem de valor. E não me refiro só a coisas materiais. Eu estou me referindo ao amor próprio, seu potencial, sua dignidade, suas possibilidades, sua identidade, seu comprometimento. Onde o seu comportamento se torna duvidoso, você cresce na sua ira, suas palavras são pesadas, seus sentimentos são de raiva, de ódio, de vingança, de perseguição e destruição. Olha o espírito de interferência agindo aí. Quando você estiver no olho do furacão, você deve pensar, isso vem de Deus ou vem de mim mesmo? Isso vem de Deus ou vem do diabo? Se vem de você mesmo, combate aquilo. E se vem do inimigo, não aceita. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa pensa que ela é dona da razão, mandatária das suas ações, responsável pelas suas atitudes, mas não é, porque ela não tem controle. É o inimigo que usa pensamentos, sentimentos, palavras, ações. É o inimigo que usa. Está dominada por um espírito maligno, esse espírito de interferência. Este espírito pode agir de fora, influenciando, ou pode possuir, quando entra e toma conta geral. Então sabemos que uma pessoa está debaixo de uma influência, de um espírito desses, quando ela vive atormentada na sua mente. Tem gente que não consegue ter paz. Acha que está sendo perseguida. Cria histórias na sua cabeça, fora da realidade. É facilmente ofendida. Descontrole emocional. Perde a estribeira por qualquer coisa. Palavras de ofensa traz maldição para a sua vida e prisão espiritual. Por onde passa, deixa um rastro de confusão. Espírito de interferência. Quando um espírito desses assume o controle, separa famílias, separa parentes, separa amigos e separa irmãos na fé. É um espírito de interferência. Até ali estava tudo muito lindo. Você estava caminhando bem. Até o espírito de interferência vir e destruir a beleza que você estava vendo e vivendo. É esse o objetivo do diabo. Roubar tua paz, roubar tua alegria. Destruir as tuas amizades. Tirar de você a bênção da prosperidade. Desviar você do caminho. Destrói relações para os próximos estágios. Quais são? Afastamento, isolamento e solidão. Olha o espírito de interferência. A pessoa ela acaba se afastando,
ela acaba se isolando, porque o diabo quer que ela se sinta só, abandonada, largada, esquecida. E depois vem a depressão. A culpa das consequências não é de terceiro, mas é pessoal, é de cada um. Aí você diz: pastor, não é momento de se falar de culpa. Amados, nós temos aliviado tanto a barra com respeito à culpa, que ninguém mais tem culpa de nada, pode fazer o que quiser. E a gente tem visto isso até na justiça. Aqueles que são criminosos de verdade, eles estão saindo pela porta da frente dos presídios, de cabeça levantada. Não são mais punidos, não são mais condenados. Hoje a gente está vendo que a grama não cresce mais para cima, cresce para baixo. Hoje não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Por outro lado, quem convive com uma pessoa com estes sinais pode ajudar e deve procurar urgente ajuda de um profissional e ajuda espiritual. O ministério que trabalha com restauração espiritual, cura da alma, cura das feridas e cura dos traumas emocionais. Impedimento para a pessoa ser tratada. Primeiro, o seu orgulho. Uma pessoa muito orgulhosa não admite que precisa de ajuda. Ela precisa de autoconscientização, entender que perdeu o controle da sua própria vida. Ela pode ter desconhecimento do assunto, ou pode ser religiosa. Uma pessoa que é religiosa é muito difícil de tratar, porque ela acha sempre que está certa em tudo. E ela bota defeito em todo mundo. Mas ela não deixa Deus tratar com ela por causa desse espírito de religiosidade. Sou muito de Deus, mais santo do que todo mundo. Isso jamais aconteceria comigo. Muitas vezes o que ela está vivenciando é cegueira espiritual. Ela não enxerga um palmo diante do nariz. E o propósito desse espírito é de interromper o processo. Presta atenção, você começou bem, estava tudo certo, você estava sendo promovido pelo Senhor. Daqui a pouco começa a acontecer um monte de coisa, e o barco começa a balançar, e de repente você quer pular fora, só que você ainda está no meio do mar, ondas gigantescas, mar bravio, vento revolto, soprando contra a maré, e com certeza você vai padecer. Não tem lugar mais seguro do que estar com Jesus. Se o barco balançar, tenha uma certeza, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. O diabo quer interromper o processo. Cuidado para não ceder para os espíritos de interferência. Não faça o que eles querem. Olha as áreas de atuação. Perturbação. E não tem muitas vezes tratamento que resolva e remédio que resolva, porque é espiritual. Confusão mental. A pessoa era normal, mas de uma hora para outra não é mais ela, perde a sua identidade, mudança brusca de comportamento, oscilação de humor, não tem controle sobre sua vontade e desejos. Aqui eu falo sobre a sexualidade, adultério, traição, infidelidade, prostituição, e dúvida sobre a sua sexualidade, vícios. E não estou falando só de um, estou falando de vícios diversos. E dependência emocional de coisas e pessoas. Porque quando você não é correspondido, você sofre um espírito de interferência na sua vida. Dependência emocional de coisas e pessoas. Tudo que é extremo e a pessoa perde a capacidade de avaliação é prejudicial. Ataca a vida amorosa, vem o divórcio, vem a separação, rouba suas oportunidades e traz atraso financeiro, amarra os negócios, provoca prejuízo de pequeno, médio e grande monta. Deus estabelece um propósito e vem um espírito de interferência para roubar esse propósito. Sonhos são frustrados, projetos são desfeitos, empresas são fechadas e igrejas são perseguidas. Quando eu percebo que tem aí um burburinho,
falando da nossa igreja, pastores, líderes, ministério, irmãos, amados, é um espírito de interferência. Isso não me abala. Sabe por quê? Nós estamos alicerçados em Deus, na sua palavra, no seu propósito, na sua vontade. Faz 35 anos que eu vejo o inimigo se levantando e caindo. Não deixa ele te usar. Cuidado com quem você anda, com o que você ouve. Você precisa ser uma pessoa posicionada em Deus. Ande com alguém igual você ou melhor do que você, nunca pior do que você. Lembra? Pessoas que são problema, que não querem mudar. Não desça de nível. Você precisa crescer, amadurecer, ser promovido, se superar, em nome de Jesus. Cada semana que passa, você tem que dizer: essa semana para mim foi bênção, eu cresci. Quais as lições que você aprendeu? Quais as coisas novas que você vai começar a cultivar? Pessoas que vale realmente a pena a gente trazer para junto, se sentar à mesa, ouvir os seus conselhos. Amém? Deus estabelece um propósito e vem um espírito de interferência para roubar este propósito. Sonhos são frustrados, projetos são desfeitos, empresas são fechadas, igrejas são perseguidas. Você cede, dá e entrega o controle da sua vida sem perceber. Os espíritos só podem agir com a sua permissão. Vamos repetir? Os espíritos só podem agir com a minha permissão. Você dá o direito legal ou abre brechas. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Corriquei calamana rachala basso. O riquei calamana rachala manasso. O ricalamana yachá. Só eu vou orar agora, tá bom? Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja, o teu povo. Olha para cada um que está aqui. Olha para esta pessoa que cruzou estas portas. Olha para esta pessoa que tem vivenciado em sua vida algum tipo de interferência. Olha para esta pessoa que está sendo vítima de alguma ação direta ou indireta. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora, Senhor, nesta noite, todo espírito de interferência que está agindo nesta mente. Feche os teus olhos. Que está agindo nestas mentes, no coração. Espírito maligno, espírito das trevas, espírito do mal, você não tem mais lugar na vida desta pessoa. Você não vai trazer mais passividade, você não vai mais trazer cegueira espiritual, você não vai endurecer mais o coração, você não vai trazer mais perturbação mental. Espírito maligno do diabo, eu profetizo que o povo que aqui está é um povo livre, é um povo curado, é um povo sarado, é um povo liberto pelo sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. Tudo que está atormentando você, tudo que está roubando a tua paz, tudo que está atacando a tua fé, cai por terra em nome de Jesus. Espírito maligno do diabo, você perdeu. Você não tem mais lugar na vida desta pessoa. Vai soltando. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino. Você perdeu. Esta pessoa é de Jesus. Ela foi comprada por bom preço, lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, cai por terra toda legalidade. Cai por terra todo direito, cai por terra todas as brechas, cai por terra. Sai, Senhor, desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai deste trabalho.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corre que calamana yachá. Oh, reque calamana rassori anda labaçu. Move-te, Senhor. Toca a tua igreja. Toca os teus filhos. Toca as tuas filhas. Venha curar, Pai, pessoas aqui nesta noite. Todo tipo de desconforto, de dor, de incômodo. Todo tipo de dor que passeia pelo corpo. Tem uma mulher aqui que está com uma hemorragia já há dias, talvez semanas, e eu quero profetizar que essa hemorragia estanca agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que você é tocada agora, sarada agora, liberta agora. Deus, opera esta mulher deste mioma, em nome de Jesus. Toca no seu útero, Senhor. Toca, Senhor. Cura, sara e liberta. Move-te, Senhor, com teu Espírito, com a tua unção, com o teu poder, do alto da cabeça à planta dos pés. Faz a tua obra, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: espírito de interferência, eu não aceito mais que você haja na minha vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, na minha vida financeira, econômica, material, no meu trabalho, nos meus projetos, na minha carreira. Eu não aceito mais que você me ataque, direta ou indiretamente. Eu te repreendo no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome. Você está agora derrotado, vencido, envergonhado. Sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha mente, sai do meu coração, sai da minha casa, sai do meu lar, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai da minha igreja, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as mãos e diga comigo assim: obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está aqui, porque a tua unção está aqui, porque o teu poder está aqui. Obrigado, Senhor, porque eu sou alcançado pelo teu favor e misericórdia. Eu saio daqui diferente de como eu entrei. Eu creio que sua autoridade no mundo lá fora, como teu filho e como tua filha, e eu creio, Senhor, que a tua autoridade e o teu poder é sobre a minha vida. Eu creio que em Cristo Jesus sou mais que vitorioso. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a minha vida, e que eu seja canal de bênção em todo lugar que eu esteja. Abençoado ao entrar, ao sair, aonde colocar a planta dos meus pés. Que eu possa ver, Senhor, a tua glória se manifestando, em nome de Jesus.